Pessoas, hoje a gente vai falar de 1899, uma série que estreou na Netflix, que gerou muito hype e muita polêmica também. Então, quer saber tudo sobre essa série e saber a minha avaliação de 1899? Então vem comigo. Pessoas, é o seguinte, a série 1899 estreou na Netflix aí na semana passada e 3 dias depois da sua estreia, uma autora, a autora Mari Cagnin, ela foi ao Twitter dizer que a série plagiou uma obra sua, que é o seu quadrinho Black Silence, de 2016, na verdade, foi publicada em 2016, que ela diz que tem semelhanças muito grandes da série com a sua obra. Assim, galera, tem muita gente discutindo a respeito desse assunto na internet, então tem inclusive um site do UOL, o Splash, que eles chamaram alguns especialistas em direito autoral, juristas, e uma galera que também trabalha com direitos autorais, que escreve, e eles comentam um pouquinho mais a respeito dessa polêmica. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ler essa matéria e saber exatamente em que ponto entra o plágio, quando é e quando não é plágio. Também vou deixar aqui na descrição um link pro quadrinho da Mary, que sim, ela disponibilizou em PDF gratuitamente, então é um quadrinho curto, tem ali por volta de umas 50 páginas, então é rápido, é uma leitura rápida aí, muito bacana, muito legal mesmo, bem ilustrado, com um texto bem interessante também para vocês poderem ler. Da minha parte é o seguinte, vejo semelhanças visuais sim, óbvias na série e diferenças grandes também em termos de roteiro. Não vou bater o martelo aqui, como eu disse, não sou especialista nessa área para dizer se é plágio ou não. Acho interessante a leitura desse artigo que eu falei para vocês e a leitura do material da Mary aí. Então, se de repente comprovado, eu acho que ambas as partes aí tem que conversar a respeito dessa situação. A Netflix negou, tanto a Netflix quanto os criadores da série negaram qualquer semelhança ali, qualquer inspiração nesse quadrinho, mas de qualquer forma, como eu disse, é legal você dar uma lida nesse artigo, acho legal sim ler o quadrinho da Mary, que é muito bacana mesmo, e você tira suas próprias conclusões e a gente vê o que vai desenrolar aí no futuro, beleza? Então agora bora lá para a avaliação dessa série. Galera, antes da gente começar aqui falando de 1899, só deixar claro que esse vídeo tem spoilers, então se você não assistiu a série, se você se incomoda com spoilers, vai lá, assista a série primeiro e depois você volta aqui no vídeo, você assiste, não se esqueça de deixar aquele like esperto e se inscrever no canal, beleza? Essa série foi criada pelos mesmos autores lá, tanto o roteirista quanto o diretor de Dark, que é uma outra série da Netflix que fez um baita de um sucesso, que tem 3 temporadas também, que também envolve esse lance de suspense. Então, para quem também quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho desses dois, dá uma olhada em Dark se você ainda não assistiu, que é bem bacana também. Como não podia ser diferente, essa série se passa sim no ano de 1899, pelo menos é isso que nos faz crer logo no início da temporada, e a gente pensa que é isso. A gente tem uma tripulação que está saindo da Europa e indo para os Estados Unidos, e nessa tripulação é uma tripulação que vai estar envolta em alguns mistérios, então toda a narrativa é com base em mistério, então tem quebra-cabeças, coisas que estão acontecendo, coisas inexplicáveis ali no meio. O navio é o Kerberos e no meio da viagem eles encontram outro navio que havia desaparecido ali há alguns dias, que era o Prometheus. Eles recebem uma mensagem no navio e vão em resgate a esse navio que é o Prometheus. Chegando lá, coisas estranhas começam a acontecer. 2 tripulantes que supostamente sobreviventes do Prometheus entram no Kerberos e a partir daí algumas pessoas começam a morrer e coisas estranhas começam a acontecer no navio. E no final a gente descobre que não é 1899 o ano, na verdade ninguém está dentro de um navio, na verdade tudo aquilo é uma simulação e que eles estão dentro de uma nave que não se sabe para onde está indo, não se
sabe o que aconteceu, não se sabe porque essas pessoas estão num sono induzido no ano de 2099 e a única personagem que acorda do sono é a suposta personagem principal, que é a Maura, é a única que desperta e vê que realmente eles estão em uma outra realidade, num outro ano, em um outro local diferente. É uma série também que tem vários personagens, muita gente colocada ali, né? Então a gente tem núcleos diferentes de personagens e tudo isso se descobre no final e nada é explicado. Provavelmente essa explicação vai ficar por uma suposta, provável, né, segunda temporada, uma vez que fez sucesso pra caramba essa série, pelo menos até agora. Ainda não confirmaram a segunda temporada, mas provavelmente vem uma segunda temporada aí. E a minha avaliação com relação a essa série, galera, tem a parte bacana é que a gente tem personagens que são muito interessantes, que cada um tem uma história diferente, né? Algo a revelar, coisas que estão envoltas em, de repente, assassinato ou coisas pessoais que aos poucos vão sendo entregues. Nesse ponto, essa série ela se assemelha muito a Lost, que tem aqueles flashbacks que vão contando a história de cada um dos personagens aos poucos, no início de cada um dos episódios. A gente tem episódios ali que são mais ou menos focados em cada um dos personagens, o que é bem interessante. Eu gosto bastante disso, de entregar a história de cada um dos personagens aos poucos, então é um ponto positivo. Ainda falando dos personagens, é interessante porque cada um tem uma nacionalidade diferente, então assim, no meio da série você vê gente falando alemão, gente falando francês, japonês, tem várias ali, até português de Portugal mesmo, então tem várias nacionalidades, o que é bem interessante. E isso também fica legal porque o elenco é muito bom. Todos os atores ali, eles fizeram uma participação bem interessante, bem forte. Não acho que tenha ninguém aqui que esteja muito fora, né? Alguns destaques, eu acho que a Maura, a personagem principal, ela é bem interessante. Eu gosto bastante também do capitão, o capitão do navio também, eu acho ele bem interessante. Então tem vários personagens ali que são muito interessantes mesmo, e os atores também tiveram uma entrega bem legal. Indo para um aspecto mais técnico, a série também entrega um visual, né, e a parte inclusive sonora, né, as músicas também são bem interessantes, então teve um cuidado muito grande, né, então você é transportado mesmo para um navio, você realmente acredita que eles estão dentro de um navio, é bem interessante, mesmo as partes que são partes que são mais sci-fi mesmo, elas foram bem construídas, então dá uma sensação bem bacana. Acho que ficou um trabalho de arte bem interessante, e no final de cada episódio tem uma música, um rock clássico tocando. Aí pra mim, não sei, me dividiu um pouco opiniões, muitas músicas que eu gosto, mas não sei se para mim funcionou tão bem, mas assim, é interessante, né, um aspecto diferente que colocaram aí, coloca no final uma música ali, conduzindo uma música, me lembra bastante aquela série que tinha Cold Case também, que rolava, né, tinha aquele lance de ter uma música, meio tema de cada um dos episódios, eu acho bem bacana, mas esse é só no finalzinho mesmo. Agora vamos lá para os aspectos negativos também, porque, gente, é assim... são 8 episódios, cada episódio tem aproximadamente 1 hora de duração, e tem um mistério rolando ali. Gente, eu não sei se tinha história para tudo isso, para 8 horas de conteúdo ali disponíveis, 8 episódios de 1 hora. Tudo bem, os 2 primeiros episódios você compra, sinceramente, o que aconteceu para mim, a partir do terceiro tinha ponto que era um mistério tão grande, era uma coisa tão o tempo todo ali, que teve hora que eu vi que eu tava pegando o celular, ou tava até de repente meio que ficando meio com sono ali, abrindo a boca, bocejando. Então não sei, episódio longo demais, muitos episódios, eu não sei se tinha história para tudo isso não. Então a duração dos episódios e a quantidade de episódios me incomodou bastante. Aí tem um outro ponto que fica, e aí que para mim parece que realmente não tinha história para tudo isso. Cenas
repetitivas, é gente puxando cama, entrando em tubinho, mais umas 10, 15 vezes, e você, cara, de novo, esse cara tá entrando nesse buraco, mas pra que esse cara tá entrando nesse buraco? Mas ele já não entrou nesse buraco faz 5 minutos, ele tá entrando no buraco de novo, que esse cara... Chega uma hora que você não sabe o que o cara tá procurando, você se pergunta, gente, onde que esse cara... que esse cara tá indo pra lá? Me explica, cara, vai fazer outra coisa, sei lá, frita um ovo, faz alguma outra coisa. Então, assim, tem algumas coisas que são chatas, na boa, assim, cenas muito repetitivas ali. Na boa, não curti mesmo, acho que não tinha história pra tudo isso. É aí que eu entro num ponto. De repente, se isso, ao invés de ser uma série, fosse um filme de 2 horas, 2 horas e meia, talvez tivesse sido mais interessante. Sinceramente, eu acho que não tinha história pra tudo isso, não. E aí entra no outro ponto também, junto com esse negócio de 8 horas, cena repetitiva e todo mundo melancólico, todo mundo com uma cara séria, todo mundo com drama ali, que o mundo vai acabar, uma desgraceira só. Gente, demais, faltou um personagem ali que desse uma quebra. Tudo bem, eu não estou dizendo para você colocar ali um personagem, um Ace Ventura, não é isso que eu estou falando, mas coloca um personagem de repente que tem uma carga dramática ali, um cara como House ali que vai ter sei lá, uma comédia um pouquinho mais ácida, alguma coisa, um comentário mais ácido, não há quebra, todo mundo sempre no mesmo tom, sempre falando a mesma coisa. Então, assim, chega uma hora que cansa, na boa, cansa. E aí fica a minha avaliação final. 1899 é surpreendente ou é sonífero? O final não é surpreendente, gente. A gente já teve um monte de filmes, infindáveis obras com o mesmo tema, que chega no final e que tem uma entrega, né, que tem um desfecho aí surpreendente. E aí que vem o ponto. De repente, se essa obra, né, 1899, tivesse sido feito, sei lá, há 10 anos, 15 anos, talvez surpreendesse. Hoje... tudo bem, chegou no final, eu falei, ok, se tiver alguma coisa surpreendente, alguma coisa muito diferente, só na segunda temporada, a gente não vai ver, provavelmente nem vai pro ano que vem, talvez nem lance uma temporada ano que vem, só em 2024, então até lá, pra mim o desfecho, ok, bacana, mistério, me surpreendeu em nada. Então assim, não é surpreendente e é sonífero às vezes sim, então, legal, mas legal, bacana, uma série legal, assiste aí, talvez até cure sua insônia. E você, meu amigo, o que você achou de 1899? Se você discorda de tudo que eu falei, legal, deixa aí nos comentários. De repente você curtiu, de repente você se divertiu. Essa é uma visão minha, de repente você achou super bacana. Deixa aí nos comentários, troca uma ideia aí. O que você acha, o que você espera para uma segunda temporada aí? Se é que vai ter uma segunda temporada, espero que sim, né? Pra gente poder saber o que vai rolar, o que os autores têm na cabeça para essa história, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto e semana que vem estamos de volta com mais conteúdo aí da cultura pop. Valeu, abraço e fui!